Olá, pessoal! Então, hoje vamos fazer uma introdução geral sobre o conteúdo que será abordado na disciplina Teoria Geral da Administração. Pois bem, antes de entrarmos especificamente sobre as organizações, a discussão sobre o que é organização, a importância da administração, vale uma reflexão de Peter Senge, onde ele diz que o futuro das organizações e nações dependerá cada vez mais de sua capacidade de aprender coletivamente. Lembrando que, quando se fala em organização, a gente está falando do coletivo, de várias pessoas com pensamentos distintos, com formações distintas, tentando vislumbrar um objetivo organizacional comum. Pois bem, as organizações, elas sempre fizeram parte da nossa sociedade. Então, para nós nascermos, precisamos de uma organização. Para a gente nos educar, precisamos de uma organização. Para a gente se desenvolver, precisamos de uma organização. Para a gente morrer, a gente precisa de organizações que dê esse suporte. Então, nós vivemos numa sociedade chamada Sociedade das Organizações. Então, se você precisa de um serviço de saúde, você se vincula a uma organização. Nós que estamos agora num período remoto, de ensino remoto, nós precisamos de uma organização para fornecer os equipamentos, para a gente ter a oportunidade de estar assistindo uma aula. Precisamos de uma organização para fornecer a estrutura de energia para dar suporte aos equipamentos, uma estrutura tecnológica que vai possibilitar uma banda larga e assim ter esse contato, virtual com vocês. Então, estamos envolvidos em organizações. Precisamos de organizações na área de segurança pública, organizações que forneçam alimentação para a sociedade, organizações que também disponibilizam o serviço de diversão e ainda organizações educacionais. Existem diversas organizações, nós estamos a todo instante relacionando com essas organizações. No entanto, essas organizações, elas precisam ser desenvolvidas, precisam ser, de certa forma, criadas de forma intencional, com objetivos muito claros. E o que são essas organizações? Elas nada mais, nada menos são grupos sociais deliberadamente orientados para a realização de objetivos, que, de forma geral, se traduzem no fornecimento ou de produtos ou de serviços. Então, seja uma organização social, seja uma organização com fins lucrativos, elas vão te fornecer ou um serviço ou um produto, fabricando ou apenas fornecendo, comercializando um produto. Essas organizações, elas dispõem de recursos, os chamados recursos organizacionais, que são vários meios que as instituições possuem para atingir os seus objetivos. Então, recursos materiais, recursos humanos, recursos financeiros, são exemplos de recursos organizacionais dos quais as organizações dispõem. E aí, a atividade de organizar esses recursos, a atividade de administrar esses recursos, que vai fazer toda a diferença no atingimento dos objetivos. Então, esses recursos são os bens ou serviços utilizados nas atividades organizacionais. Então, estamos falando em recursos financeiros, recursos físicos, materiais, humanos, tecnológicos, recursos administrativos, dentre outros. Pois bem, a organização também ela tem objetivo. Então, vamos falar aqui de Instituto Federal. Qual que é o objetivo do Instituto Federal Sul de Minas? Qualificar pessoas. Então, gerar capacitação, qualificação para as pessoas. Então, esse é um dos objetivos do Instituto. Tem também como objetivo gerar pesquisa, desenvolver extensão junto à sociedade. São outros objetivos que a instituição também possui.
Então, uma organização, ela pode ter vários objetivos. Então, é importante que os objetivos é o propósito a ser atingido por uma organização, instituição, empresa, grupo empresarial ou por uma pessoa. Então, esses objetivos, normalmente, eles resultam ou em um serviço, ou em um produto, ou um bem material. No caso do Instituto Federal, que é o nosso exemplo, nós estamos prestando um serviço. Vocês estão sendo qualificados para ter aí, ao final de formação, uma habilitação sobre determinada área. Então, essa é a proposta, esse é o serviço que o Instituto desenvolve, esse é o objetivo da instituição, no caso aqui do nosso exemplo, o IF Sul de Minas. Pois bem, uma visão geral sobre as organizações e sobre os recursos organizacionais. Então, quando você chega numa estrutura organizacional, você tem lá os recursos. Ou seja, você tem as pessoas, vocês têm a informação, você tem conhecimento, espaço, tempo, dinheiro, instalações, são os recursos disponíveis para o administrador, para o gestor trabalhar, processar esses recursos no sentido de transformá-lo em objetivos. Então, para a instituição, Instituto Federal do Sul de Minas funcionar, para que ele atinja o objetivo que é qualificar pessoas, ele precisa de quê? De pessoas. Pessoas o quê? Pessoas qualificadas. Então, nós precisamos aqui de professores, precisamos aqui de técnicos administrativos em educação, precisamos aqui de conhecimento, de infraestrutura, de network entre as pessoas para conseguir avançar nessa qualificação das pessoas. Precisamos de espaço, de tempo, de dinheiro e de instalações. Imagine só se a instituição não disponibilizasse de equipamentos tecnológicos. Não conseguiríamos qualificar vocês, sobretudo nesse período remoto. Então, a organização desses recursos de forma otimizada e eficiente vai conseguir atingir os objetivos propostos, no caso aqui do Instituto, o objetivo que é qualificar as pessoas. Pois bem, esses recursos, eles são distintos. Então, o Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, eles têm recursos humanos, materiais, financeiros distintos, se for comparar o IFMG, se for comparar o Instituto Federal de São Paulo. Ah, Tiago, mas são muito semelhantes, a estrutura, o computador que eu utilizo aqui, que eu utilizo lá, podem ser parecidos, mas as pessoas, sobretudo, não são iguais. A estrutura que é organizada, esses recursos, possui as suas diferenças, tanto é que os resultados não são os mesmos. Então, por exemplo, aí vamos fazer uma propaganda do IF Sul de Minas. O IF Sul de Minas, em 2021, ele teve aí um índice muito importante, como o segundo lugar no IGC. Então, o índice geral de cursos. Então, isso mostra que a administração desses recursos materiais, humanos, tecnológicos, pela gestão da instituição, gerou resultados muito expressivos, se comparados com outras instituições que possuem recursos semelhantes. Então, a gestão pode fazer a diferença, a qualificação dos profissionais pode fazer a diferença, os materiais que são empregados também pode fazer a diferença. Observe que é toda uma complexidade, é uma engrenagem complexa nesse processo de transformação, nessa divisão de trabalho, para que consiga chegar a resultados mais expressivos. Pois bem, esse processo de transformação, onde estão dispostos os recursos para que sejam transformados e atinjam os objetivos organizacionais, eles são meios, né? Por meio desses processos, a organização ela transforma os recursos e produz os determinados resultados. Um processo, ele é o conjunto ou uma sequência de atividades interligadas, com começo, meio e fim, que utilizam os recursos como trabalho humano e equipamentos para fornecer produtos e serviços. Então, todo esse processamento que é feito pode fazer diferença no resultado, como também
toda matéria-prima que é utilizada, todo recurso que é utilizado pode também interferir no objetivo final. Então, é muito complexo se administrar uma organização. Por isso, a necessidade de profissionais qualificados para exercer tais atividades. Então, as organizações, elas necessitam de boa administração. Por quê? O administrador, ele vai tomar decisões. E essas decisões envolvem tanto decisões relacionadas aos recursos que estão sendo utilizados, quanto decisões, a forma de organizar esses recursos, como também decisões relacionadas aos objetivos das organizações. Então, a gente está falando aqui organização de uma forma geral, mas vamos trazer para o exemplo de empresa. Existem empresas em determinados setores que a empresa pode dar muito certo, gerar muito lucro, e outras empresas do mesmo setor não dar tão certo, não ter lucro e falir, e quebrar. E qual que é a grande diferença, sendo que essas empresas são do mesmo setor? Pode ser uma diferença na gestão, pode ser uma diferença nos recursos que são utilizados, pode ser uma diferença na forma que essa empresa ela é vista no mercado, na forma que seus produtos foram consolidados no mercado, ou os seus serviços estão consolidados no mercado. Pode ser uma má gestão financeira, a empresa não teve caixa para lidar, por exemplo, no período de pandemia, então a empresa passou por algum tipo de problema que ela não conseguiu um caixa suficiente para honrar com aqueles compromissos no momento de crise. E às vezes vai à falência. Isso acontece, e nesse período de pandemia vimos muitas empresas tendo problemas dessa natureza porque elas não tinham uma estrutura financeira suficiente para conseguir vencer um período aí de crise. Outras empresas que já se prepararam, já tinham uma estrutura mais consolidada, ou tinha outras formas de se manter, de gerar caixa para a empresa, conseguiu sobreviver e conseguiu, às vezes, até mesmo se reinventar e desenvolver-se nesse período de crise, nesse período de pandemia, por exemplo. Então, observem que o que diferencia as organizações podem ser inúmeras coisas. Pode ser a forma de gestão, os produtos, os clientes, o foco, o nicho de mercado. Então, administrar não é uma tarefa simples. Se fosse simples, pessoal, vocês teriam aí um manual da administração, toda empresa iria comprar esse manual, utilizar as mesmas ferramentas, as mesmas técnicas, os mesmos procedimentos, e os resultados seriam idênticos. Sabemos que a realidade não é bem assim. Então, exige um profissional qualificado, um profissional que saiba identificar um problema, diagnosticar esse problema e, sobretudo, propor uma solução. Existem várias ferramentas que podem ser utilizadas para o mesmo problema. Qual ferramenta é a mais adequada? Seria ótimo se existisse uma única resposta. Quem vai decidir isso é o profissional, são vocês, profissionais da área de administração, que vai verificar para essa realidade, para essa circunstância, existe uma ferramenta mais adequada. Já para uma outra realidade, uma outra circunstância, talvez a ferramenta a ser utilizada seja outra. Por isso a importância de vocês entenderem essa dinâmica e saber que administrar bem uma organização, seja uma empresa, uma ONG ou outras organizações de outras naturezas, necessita de um profissional qualificado para saber exatamente qual ferramenta utilizar para determinadas circunstâncias. Pois bem, então, essas organizações, elas necessitam de uma boa administração, pois é ela que proporcionará a capacidade de utilizar corretamente seus recursos e atingir seus objetivos, ou seja, de ter um bom desempenho. Bom, um ponto muito relevante para que vocês saiam dessa aula muito esclarecidos é a diferença entre organização e empresa. Lembre-se, pessoal, organização, grupo de pessoas que têm recursos disponíveis e objetivos para serem atingidos. Esse grupo
tenta otimizar o esforço para tentar buscar, seja produzir um produto, seja prestar um serviço. Essa é uma organização. Empresa é tudo isso que eu citei. No entanto, um dos objetivos de uma empresa é gerar lucro. Então, a empresa, ela tem necessariamente ter como objetivo a atividade mercantil, ou seja, gerar lucro com sua atividade. Coisas que outras organizações não necessariamente possuem. Então, vamos comparar uma empresa, uma Petrobras da vida. A atividade que a Petrobras desenvolve, com todos os recursos que ela dispõe, ela precisa explorar ali o petróleo, gerar energia, fazer todo aquele refinamento, exploração, extração do petróleo, fazer todo o procedimento para disponibilizar um produto e obter lucro com essa operação. Então, ela é uma empresa, porque um dos seus objetivos é obter lucro. A empresa, ela pode ter como objetivo qualificar profissionais? Pode. Ela pode ter como objetivo desenvolver os profissionais numa carreira específica? Pode. Mas, necessariamente, a empresa tem como objetivo também obter lucro. Já uma organização que não tenha essa natureza de obter lucro, ela vai ter, às vezes, objetivos muito semelhantes, mas não necessariamente que ela precisa ter lucro com aquela atividade. É o caso do Instituto Federal. Então, vamos comparar o Instituto Federal do Sul de Minas com uma outra instituição particular de ensino. O Instituto Federal do Sul de Minas tem como objetivo qualificar pessoas, desenvolver pesquisa, desenvolver extensão e etc., com os recursos que estão disponíveis para a instituição. Mas o Instituto Federal, ele não tem como objetivo gerar lucro das suas atividades. Então, ele não tem esse objetivo. Já uma instituição privada de ensino, uma universidade privada, ela, além de qualificar, fazer pesquisa e extensão, ela também precisa gerar lucro com essa operação. Por isso que a diferença da organização para a empresa é a atividade mercantil característica da empresa. Então, para que vocês guardem essa diferença, toda empresa é uma organização, sim. Toda empresa, ela necessariamente é uma organização, dispõe de recursos, de pessoas e objetivos a serem atingidos. Mas nem toda organização é uma empresa. Por quê? A empresa, ela tem a natureza mercantil, ela precisa gerar lucro, tá bom? Que fique claro para vocês essa distinção. Então, Instituto Federal é uma organização? Sim. É uma empresa? Não. McDonald's é uma organização? Sim. É uma empresa? Sim. Por que é uma empresa? Porque eles possuem como objetivo também gerar lucro com suas atividades. Então, a empresa, ela é uma atividade organizada com caráter econômico e profissional, constituída com o fim de produzir lucro também, tá bom? Bem, então, para a gente deixar de reflexão para vocês, para o nosso conteúdo da aula de hoje, tem uma reflexão de Hidalberto Chiavenato, um autor clássico da área de administração, que ele diz o seguinte: muito embora as organizações não sejam criadas apenas para ter pessoas, não existem organizações sem a presença delas. Então, pessoal, com isso, eu me despeço. Muito obrigado e até a próxima aula.